Estava me preparando para fazer uma cirurgia ou para extrair um dente, mas descobri uma trombose. Eu estou com má circulação, tomando medicamentos para melhorar as minhas veias. Quanto tempo depois desse tratamento eu vou poder me submeter a algum procedimento cirúrgico, a extração dentária, cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, tirar uma vesícula? Quanto tempo depois do tratamento da má circulação e da trombose pode ser submetido? Na verdade, aquela pessoa pode realizar um procedimento cirúrgico. Será que tem perigo usando os anticoagulantes? Será que o remédio interfere na anestesia ou na recuperação ou até mesmo no ato operatório? Esses vão ser os nossos assuntos de hoje. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia, e se você se interessa por esses assuntos, como má circulação, trombose, embolia, faz a sua inscrição aí no canal, ativa o sininho, dessa forma você não perde nenhuma novidade de tudo que acontece por aqui. Já aproveita, deixa a sua curtida, clica no gostei, o seu like, o joinha é importantíssimo para que a gente possa alcançar mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a má circulação e a trombose. Como de costume, a gente selecionou uma dúvida que vocês nos enviaram aí nos comentários, mas é importante que você esteja inscrito para que a gente possa te localizar nos comentários e selecionar a sua pergunta. Hoje, a escolhida pelo nosso time foi a seguinte, vou ler aqui para vocês. Estava me preparando para fazer uma cirurgia quando fui diagnosticada com TVP, trombose venosa profunda, para quem não conhece. Estou tratando com rivaroxabana, é um dos remédios para trombose, e quero saber em média quanto tempo depois do tratamento posso fazer a cirurgia. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa é que qualquer procedimento cirúrgico, qualquer intervenção onde você vai precisar ficar um tempo parado para se recuperar, pode aumentar o risco de você ter uma nova trombose. O fato de ficar parado na mesma posição, assim como o leite fica parado, não forma aquela nata, não é verdade? Você ficar parado muito tempo também faz o sangue ficar grosso, espesso e formar, entre aspas, uma nata que seria um trombo, um coágulo dentro de uma veia. Então é importantíssimo a gente tomar medidas para nos proteger de ter uma trombose ou uma má circulação depois de um procedimento cirúrgico, ou como uma plástica, como uma bariátrica ou até mesmo arrancar dente. Já vou te explicar quais medidas a gente pode tomar para nos proteger contra complicações no pós-operatório com relação às complicações de circulação. Mas eu preciso que você entenda que qualquer ato cirúrgico, seja arrancar um dente, colocar um silicone, fazer uma lipoaspiração, uma abdominoplastia, uma plástica na barriga, ou até mesmo cirurgias como vesícula, bariátrica, qualquer ato cirúrgico pode aumentar o risco da gente ter uma má circulação e uma trombose. São três coisas, na verdade, que causam a má circulação e a trombose. Uma delas é o sangue circulando de forma lenta. Por exemplo, as horas que você fica parado no seu trabalho, as horas que você fica parado durante uma viagem. É por isso que viagens aumentam o risco de trombose. É por isso que ficar muito tempo sentado no trabalho aumenta o risco de trombose. Ficar muito tempo parado depois de uma cirurgia aumenta o risco. Então, sangue circulando de forma lenta, sangue grosso, por exemplo, pessoas desidratadas, pessoas que se alimentam com várias toxinas, pessoas que têm problemas, por exemplo, nos rins, que é o filtro do corpo, no fígado, que é importantíssimo para fabricar fatores de circulação, fatores de coagulação. Então, sangue circulando de forma lenta, sangue grosso e machucado nos vasos sanguíneos são os três principais causadores da má circulação e da trombose. Por isso que cirurgias aumentam o risco. Segunda coisa que eu preciso que você entenda é que o fato de você já ter tido uma trombose aumenta ainda mais o risco de você ter outra. Cerca de 15 a 30% das pessoas que já tiveram uma trombose vão ter um segundo evento em até 2 anos. E se você estender esse período 5 anos, quase metade das pessoas que já tiveram trombose vão ter um segundo episódio. Então, juntando o fato de você estar com risco de ter uma trombose porque já teve uma anterior, não é verdade? Já apresentou um episódio. E o fato de você precisar fazer um procedimento, uma cirurgia, que é um fato que também soma ainda mais o risco de você ter uma trombose, é importantíssimo se proteger. É importantíssimo você tomar medidas para diminuir o seu risco. Já vou te explicar como fazer isso, mas calma. Vamos falar então quanto tempo depois do diagnóstico da trombose. Antônio, descobri hoje que eu estou com uma trombose, mas eu preciso arrancar um dente,
eu quero colocar o meu silicone, ficar bela, preciso tirar uma pedra da vesícula, quanto tempo depois? Então essa é uma decisão individual. Para você ter uma ideia, o tratamento da trombose pode durar 3 meses, dependendo da situação, 6 meses, 9 meses ou até 1 ano. Por quê? Porque cada pessoa precisa do seu tempo para se recuperar. Cada pessoa precisa do seu tempo para se recuperar. É por isso que algumas vezes você conhece alguém que em 3 meses ficou livre dos remédios. Outras pessoas tomou por 1 ano inteiro. Por quê? Porque tem veias mais importantes na perna, tem veias que são menos importantes naturalmente, tem pessoas que desenvolvem trombos grandes e pessoas com trombos um pouco menores. Então, se você junta uma pessoa saudável, um trombo pequeno e uma veia de menor importância, às vezes o tratamento dessa pessoa vai ser mais curto. Logo que encerrou o tratamento, eu já posso liberar aquela pessoa para operar a sua vesícula, para colocar uma prótese mamária, um silicone. Pessoas um pouco mais idade, às vezes já tem pressão alta, diabetes, estente no coração, fez um trombo grande que entupiu uma veia importantíssima da perna, às vezes essa pessoa vai precisar 1 ano inteiro de tratamento, de tomar remédio para má circulação e trombose. Então talvez eu vá necessitar esperar um pouco mais para poder liberar aquela pessoa para fazer o procedimento cirúrgico depois de ter alta da trombose, do tratamento de má circulação. 3 coisas eu preciso que você compreenda nesse vídeo. Primeiro, qualquer procedimento cirúrgico aumenta a chance de má circulação e trombose, porque ficar parado, se recuperar, aumenta o risco de desenvolver trombos pelo corpo. Segunda coisa, quem já teve má circulação e trombose tem risco de ter de novo. E a terceira coisa que eu quero que você entenda é que o tempo de tratamento de cada pessoa é individual. Uma coisa é fato, nos 21 primeiros dias, que é o período mais arriscado de ter uma embolia pulmonar, embolia quando o trombo solta da perna e vai parar nos pulmões, pode causar uma falta de ar grave e a pessoa não resistir, ter uma falta de ar a ponto de perder a vida. Então aqueles 21 primeiros dias da trombose, eles são fundamentais que a pessoa evite coisas que desloquem esse trombo, evite procedimento cirúrgico, exceto em casos de urgência. Se a pessoa tomou um tiro, uma facada, se acidentou e não for operada de urgência, ela vai perder a vida? Aí nesse caso é tudo ou nada. Mas uma cirurgia, por exemplo, uma estética, ou que seja uma pedra na vesícula que não é tão estética, mas que pode aguardar, então nesses casos é necessário esperar esses 21 primeiros dias, ok? Que é o período de maior risco de embolia pulmonar. Passados os 21 primeiros dias, aí vai ser caso a caso. Pessoas com trombos pequenos, em veias de pequena importância, com a saúde boa, talvez eu vá até mesmo liberar aquela pessoa para colocar uma prótese, fazer um silicone, fazer uma lipo, uma abdominoplastia. Mas o ideal é o quê? Aguardar o tratamento terminar. Por quê? Porque assim que você termina o uso dos remédios, as suas veias já se recuperaram. Para saber se a veia se recuperou, exames de rotina, aquele mesmo exame que você fez para descobrir a trombose e ver se o trombo já foi eliminado. Então algumas pessoas em 3 meses vão estar livres dos remédios, outras pessoas em 6 meses. Ou seja, para que você tenha uma cirurgia segura, vamos fazer então primeiro o tratamento daquela doença importante que é a trombose, risco de perder um membro, uma perna por causa de má circulação, risco de embolia. Então, se você puder aguardar o tratamento terminar, tratamento esse que pode durar 3 meses, 6 meses ou até 1 ano, aguarde o tratamento, ser finalizado. Vai fazendo os seus exames de rotina, aquele mesmo exame que descobriu o trombo serve para ver se o trombo já sumiu. Terminou o tratamento, vai para o seu procedimento, caso possa esperar, vai para o seu procedimento livre dos anticoagulantes. Se você precisar fazer o tratamento no decurso do uso de anticoagulantes, você vai precisar parar o remédio um pouquinho antes da cirurgia e voltar um pouquinho depois. Nesse intervalo entre para e volta o remédio, tem ferramentas como meias e compressores para te proteger. Agora, se você puder esperar acabar o tratamento, melhor ainda, tudo bem. A gente vai fazer a coisa de acordo com a sua necessidade. Agora, 2 coisas eu quero te chamar a atenção. A primeira é você saber se aconteceu alguma coisa que provocou aquela trombose. Às vezes você pode ter uma trombofilia, às vezes você pode ter um histórico familiar, então é importante você certificar que você não tem um risco, uma doença
conhecida como uma deficiência do fator 5 de Leiden, como uma mutação em um gene que pode favorecer o risco de você ter uma trombose. Então, dependendo da situação, eu quero chamar a sua atenção para quê? Para pesquisar causas como trombofilias que aumentam o risco da gente ter uma trombose. E a segunda coisa é como se proteger durante uma cirurgia. Então, existem 3 ferramentas para se proteger durante uma cirurgia ou após uma cirurgia, que vai depender da sua situação, do seu caso. A primeira, eu já até disse no decorrer do vídeo, a primeira é o uso de meias elásticas, por exemplo, bariátricas, por exemplo, vesícula. Você pode operar, claro, em consenso com o seu cirurgião, usando a meia. Você vai para o ato cirúrgico usando a meia compressiva. Segunda coisa que você pode fazer é andar o mais breve possível. Existem cirurgias onde você pode sair caminhando do centro cirúrgico. Isso é importantíssimo para prevenir uma trombose no pós-operatório. E a terceira coisa é o quê? É, às vezes, se você tiver um alto risco, fazer a prevenção com medicamentos. O médico no pós-operatório ou logo após a cirurgia pode prescrever Xarelto, Rivaroxabana ou outra medicação para diminuir ao máximo, usar doses profiláticas. A dose de tratamento para curar, para tratar a trombose, é diferente da dose profilática. Para você ter uma ideia, a dose de tratamento do Xarelto é 20 mg. A profilática, a dose preventiva, é 10 mg, é metade. Então essas 3 estratégias são importantes e podem ser usadas para você evitar uma trombose no pós-operatório, que é operar com uma meia ou um compressor, aquela bomba que eu te falei no decorrer do vídeo que imita um ato de caminhar. Segunda coisa é andar mesmo, sair do centro cirúrgico já andando. Onde eu trabalho, a gente faz isso com as pacientes que operam bariátricas e vesículas, sair do centro cirúrgico de meia e andando. E a terceira coisa, usar ferramentas medicamentosas, dar remédios em doses profiláticas, que é diferente da dose terapêutica. A terapêutica, né, a dose de tratamento da trombose é uma dose maior, a dose profilática é uma dose menor para evitar a trombose no pós-operatório. Então, de forma geral, se você está precisando arrancar um dente, fazer uma bariátrica, uma cirurgia plástica como prótese mamária, lipoaspiração, saiba que se você está tratando uma trombose, nós precisamos o quê? Encontrar aquele período de maior segurança. O ideal é esperar o tratamento da trombose terminar. No período inicial, 21 primeiros dias, 3 primeiras semanas, tem que lembrar que é o maior período de risco de embolia. Se você já tratou uma trombose, saiba que o seu risco de ter trombose é maior, de ter um segundo evento é maior. De 15 a 30% das pessoas têm um segundo episódio. Se você já está no caminho de ter uma cirurgia, um procedimento, saiba que 3 coisas você precisa lembrar: operar de meia, sair andando o mais precoce possível assim que o seu cirurgião te liberar, sair andando, né, até mesmo do centro cirúrgico ou no dia que o cirurgião liberar, e que existem remédios que podem te proteger. E a última coisa que eu quero te lembrar, pesquisar trombofilias ou outras doenças que podem aumentar o seu risco de ter uma má circulação e uma trombose. Por exemplo, trombofilia, se confirmado, a gente vai ter ainda mais atenção com essa pessoa e, de fato, usar o máximo de ferramentas, o máximo de defesa, o máximo de escudos que a gente puder para proteger aquelas veias de desenvolver um trombo, um coágulo ou uma má circulação. Se você quer entender como blindar suas veias contra a trombose, diminuir o máximo possível o seu risco de uma embolia, de fato combater a má circulação da forma certa, vai na descrição desse vídeo e conhece o protocolo antitrombose. É o nosso programa avançado onde a gente vai montar um plano de ação. É um método, um passo a passo para a gente poder proteger as suas veias, para que você tenha veias fortes e saudáveis e diminua ao máximo o seu risco de ser surpreendido por um trombo, um coágulo no seu corpo ou uma embolia pulmonar. Descrição desse vídeo, conheça o protocolo antitrombose. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, caso você se interesse por assuntos como má circulação, trombose e embolia. Dessa forma você é notificado de todos os vídeos, todas as novidades aqui do canal. A gente traz vídeo aqui todo santo dia para você. Curte, deixa o seu joinha, o like,
Você clicar no gostei nos ajuda a chegar mais longe, levar informação de qualidade para mais pessoas e até mesmo salvar vidas contra a trombose. E nos comentários você pode deixar para mim o seu nome, de qual cidade você está falando, sugestão para os próximos vídeos para eu entender o que está passando do outro lado e dúvidas também. Se você ficou com dúvidas, deixa lá para mim nos comentários. Lembrando, é importante você estar inscrito para a gente poder te localizar nos comentários. Então, eu te espero no próximo vídeo. Até lá!